Vamos ler todos juntos? Mateus 23, do 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venha a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos ler de novo? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos orar? Pai, mais uma vez queremos agradecer por lermos a Tua Palavra, estarmos reunidos aqui, podemos cantar louvores ao Teu nome, podemos falar com o Senhor, ouvir Tua voz, podemos nos achegar à presença do Senhor, derramar o nosso coração, confessarmos os nossos pecados ao Senhor, sermos curados de alma diante do Senhor e pelo Senhor. Nós precisamos do Senhor, da Tua mão, do Teu Espírito, do Teu toque em nosso coração, porque se o Senhor não der o poder, se o Senhor não der a cura, se o Senhor não transformar, não conseguimos viver na presença do Senhor, não conseguimos ter uma vida santificada diante do Senhor. Dependemos o tempo todo do Senhor, como um servo do Senhor falou que ele era como uma vasilha furada e que precisava sempre estar debaixo da torneira do Senhor. Assim nós confessamos que dependemos do Senhor, e se ficarmos tempo longe da Tua Palavra, longe da Tua presença, então perdemos as forças, o ânimo, a alegria do Espírito, endurece o nosso coração e nos afastamos naturalmente da Tua presença, Pai. Nós queremos confessar o nosso pecado, a nossa incredulidade, a nossa frieza, indiferença. Queremos pedir perdão do Senhor ao nosso coração, o lavar do sangue de Jesus, para podermos nos aquecer na Tua presença, na Tua palavra, animarmos em tempos de frieza, em tempos de tanta indiferença, em tempos de tanto mundanismo, onde o mundo brilha tanto, dentro da nossa casa, junto conosco, no nosso celular, nos afastamos do Senhor. Precisamos realmente aquecer o nosso coração na Tua presença, Pai. Dá, Senhor, que cada um aqui esteja muito desejoso, cada um tenha tomado uma decisão de estar aos pés do Senhor, de ser ensinado pelo Teu Espírito, ser tocado pelo Senhor, Pai. Porque só o Senhor pode nos transformar, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que a partir, e pensando nessa oração, era exatamente aquilo que Jesus estava pensando em relação aos judeus, e esse lamento tão triste de Jesus nesses versículos. Então eu lembro assim, nas passagens lá de João, no capítulo 6, ele multiplica os pães
Ele olha para aquela multidão dos judeus, dos israelitas, e vê assim como uma multidão, como ovelhas que não tem pastor, e se compadece daquela gente, multiplica os pães. E quando ele se afasta de lá com os seus discípulos, aquela multidão já muito tarde dá a volta no mar e já se encontra com Jesus. E Jesus diz para eles assim: se vocês não virem sinais, de modo nenhum vocês creem. Vocês são movidos a sinais. Então Jesus já começa a perceber a dureza do coração, a incredulidade do coração, e Jesus já faz uma exortação ali no capítulo 6, após ter multiplicado os pães. E a gente vai notando o quanto o coração deles vai se demonstrando endurecido, e ele começa a falar a respeito dele ser o pão da vida. Ele é o maná que desceu do céu, que aquele maná do tempo de Moisés era símbolo do próprio Jesus. E se eles não se alimentassem de Jesus, eles não teriam vida. Jesus começa a apresentar o plano da salvação de Deus para aquela multidão. Mas lá no verso 41 de João 6, já começa a falar assim que muitos daqueles judeus e dos discípulos de Jesus murmuravam a respeito da pregação de Jesus, porque não gostavam daquilo que Jesus falava, gostavam de ver os sinais, gostavam da multiplicação dos pães, mas não gostavam daquilo que Jesus falava. Vocês precisam se alimentar de mim e das minhas palavras. Se vocês não se alimentarem de mim e das minhas palavras, vocês não têm vida. Porque as minhas palavras produzem vida ao coração de vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele fala a respeito dele ser levantado no madeiro. Ele fala a respeito da sua crucificação. E eles começam a murmurar. Lá no verso 66 diz assim, que eles disseram que o discurso de Jesus era muito duro. E à vista de tudo isso, diz o texto, que muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estavam mais com Jesus por causa das palavras de Jesus. Então, não era uma coisa fácil seguir Jesus. No capítulo 8, a gente já falou sobre ele. Talvez as palavras mais duras de Jesus aos judeus, a esses que andaram com Jesus, que aplaudiram Jesus. Agora no capítulo 8, há uma ofensa em relação a Jesus, há um endurecimento, uma incredulidade em relação a Jesus. No verso 21, Jesus fala assim: vocês vão perecer nos vossos pecados. Se vocês continuarem assim, vocês vão perecer. Eu sei para onde eu vou, mas vocês não sabem para onde vocês vão. E aonde eu vou, lá no verso 21 diz, vós não podeis ir. E essa é uma palavra triste, porque Jesus não estava somente indo à cruz, mas Jesus também estava indo ao Pai Celestial, e que seu Espírito iria ser entregue às mãos do Pai Celestial, e que aquela multidão estava morrendo e estava perecendo, mesmo que eles não se achavam um filho pródigo, eles se achavam aqueles que estavam dentro da igreja, aqueles que eram fiéis dentro da igreja judaica. Mas Jesus estava dizendo: o que adiantou vocês serem fiéis à igreja judaica? Porque Deus enviou o seu filho e vocês não reconheceram o filho. E vocês estão permanecendo no pecado de vocês, e vocês vão perecer com o pecado de vocês, e vocês não vão conhecer o evangelho de Jesus. E aí no verso 22, eles dizem assim: será que ele quer se suicidar?
Ele vai para um lugar que nós não podemos ir? Será que ele está planejando tirar sua vida? Mostrando o quanto que eles estavam desconhecendo as palavras de Jesus. E quantas vezes Jesus bateu a porta deles e eles não abriram, não abriu o entendimento, não clareou a mente deles, e eles estavam distantes dessa palavra. Aí no verso 24, Jesus continua dizendo, vocês vão morrer nos vossos pecados. No verso 32 ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no verso 33 eles dizem, mas nós somos filhos de Abraão. E Abraão sempre foi livre, nós sempre fomos livres, nós nunca fomos escravos de ninguém. E se lembrar, os sacerdotes que lutaram pela crucificação de Jesus, quando Pilatos ridicularizou, ironizou, dizendo, eis o vosso rei, o sacerdote diz assim, nós temos o nosso rei que é César. Mas quando alguém declarasse César como rei, era a quebra do primeiro mandamento, porque César significava Deus. E confessar César como rei era a quebra do primeiro mandamento. Então, uma ironia de Pilatos mostrou também um desconhecimento dos sacerdotes, da falta de entendimento a respeito do próprio cumprimento da lei de Deus. Aí Jesus diz no verso 34, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vocês dizem que são filhos de Abraão? Mas Abraão me conhecia. Abraão me esperava. Tinha fé em mim. E vocês sendo filhos de Abraão, vocês tinham que me conhecer, ter fé em mim, ouvir as minhas palavras. Lá no verso 52 de João 8, eles dizem, reconhecemos que você tem demônio. Por que eles diziam que Jesus tinha demônio? Porque eles diziam assim, você diz que quem crê nas tuas palavras não provará a morte eternamente. Mas Abraão e os profetas morreram. Que contradição é essa? Abraão e os profetas morreram e você está dizendo que quem crê, tiver a mesma fé que você tem e que Abraão teve, não prova a morte eternamente, mas eles provaram a morte. Está havendo uma contradição aí, você tem demônios, então eles mostraram pelas próprias palavras que eles não conseguiam entender as palavras de Jesus. Não tinham discernimento espiritual, porque a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente, e o homem natural não consegue entender a palavra de Deus, e lhe é loucura. Em Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 3, 22, ele dizia para o povo de Israel, volta ao filho rebelde, e eu curarei a vossa rebeldia. Volta-te para mim, e eu vou te curar. Eu vou tirar do teu coração a tua rebeldia. Já era uma palavra do profeta Jeremias, tanto tempo lá atrás, que continuava essa rebeldia no coração dos judeus nos dias de Jesus. E ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Ali está os dias de Jesus, das pregações de Jesus, mais ou menos ali pelo ano 30, 33 é o ano aproximadamente da morte de Jesus, está chegando esse dia, e ele está olhando para o ano 70, quase 40 anos dali. Ele está dizendo assim, eu estou vendo essa cidade sitiada.
Eu estou vendo 97 mil cruzes dentro das ruas dessa cidade. Eu estou vendo uma destruição. Eu estou vendo o Império Romano sitiando essa cidade, tomando essa cidade. E essa cidade vai se cumprir, a palavra de Deus vai ficar deserta, porque abandonou o Deus da aliança e seguiu outros deuses, abraçou outros deuses. Essa cidade vai ficar deserta. E Jesus está fazendo um lamento muito triste, porque ele vê a dureza do coração, ele vê uma rejeição enorme, uma rejeição implacável, uma rejeição que não abre espaço para arrependimento, que não volta atrás, não dá chance de conserto, não é flexível. Jesus chama atenção, Jesus fala duro com aquele povo, e eles poderiam dizer: mas o que nós fizemos? E aí se arrepender, assim como João Batista chamava ao arrependimento, e eles não se retratavam, eles não estavam nem aí com as palavras de Jesus. E Jesus, ele trata desse assunto nas suas parábolas como aquela das bodas, que são convidados especiais para a festa do casamento, mas diz lá em Mateus 22, verso 5, que cada um começou a arrumar desculpas, voltar para os seus negócios, para a sua família, para o seu trabalho, para as suas coisas. E ninguém desses chamados especiais acabou indo na festa das bodas. E ali ele estava falando a respeito desse endurecimento do coração dos judeus, que açoitavam, que matavam os mensageiros de Deus. João, no capítulo 1, ele fala do maior pecado que o homem comete: não quer ouvir a palavra. Segundo, não quer conhecer a palavra. Em terceiro, não quer receber Jesus. Porque só os que recebem Jesus no seu coração se tornam filhos de Deus, e o coração endureceu para não ouvir, para não conhecer e para não receber. Então é uma rejeição implacável, que isso de fato aconteceu no ano 70. Os judeus foram dispersos pelo mundo todo. Teve judeus na Rússia, teve judeus na Ucrânia, teve judeus na Alemanha, teve judeus em toda parte, tem judeus nos Estados Unidos, tem judeus no Brasil. Por causa desse momento, por causa dessa incredulidade, Deus tratou a incredulidade do seu povo de uma forma diferenciada, porque quando você ouve a palavra, você tem a oportunidade de se tornar filho de Deus, e você rejeita isso, então as consequências são mais graves do que aquele que não ouviu nada. Também esse lamento de Jesus não trata só de uma rejeição implacável, mas trata de um Salvador que ama aquele que ele está lamentando, que é uma explosão de amor, alguém que realmente tem paixão por aquelas criaturas. Por isso ele diz assim: quantas vezes eu chamei vocês, quantas vezes eu gritei, quantas vezes eu falei, eu não fiquei quieto em relação a vocês. É isso que ele está dizendo, assim, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, eu queria fazer isso. Conforme lá o Salmos 91, debaixo das tuas asas estarás seguro, e eles não quiseram, e eu queria tanto esse momento especial. É só você lembrar assim, onde os discípulos de Jesus estavam, Jesus queria estar lá. Onde Jesus estava, ele queria que os seus discípulos estivessem com ele. Na última ceia, Jesus diz: eu não vou mais participar da ceia com vocês.
Só vamos participar da ceia juntos lá. Vocês vão estar comigo lá. Lá no reino. Aí vocês vão participar dessa ceia juntos. Até lá vocês vão fazer a ceia entre vocês. Mas vai haver o dia que eu vou estar com vocês. E ele tem esse prazer de estar com os seus discípulos. E ele também fala de um lamento, de uma tragédia, de uma punição, de um juízo, de um decreto, de uma constatação da incredulidade, do resultado da incredulidade. Quantas vezes eu convidei, vocês não quiseram, agora a casa de vocês vai ficar deserta. Agora a casa de vocês vai ser moradia de animais. Agora a casa de vocês vai ser moradia de outras nações. Literalmente isso aconteceu. Aquilo que Jesus falou aqui aconteceu literalmente. E Jeremias, muitos anos antes, mais de 500 anos antes, já falava. Deus dizendo em Jeremias capítulo 22, verso 5, diz assim: mas se não derdes ouvidos a estas palavras, Deus dizendo, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. O verso 8 lá de Jeremias 22. Muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro, por que procedeu o Senhor assim com esta cidade? Verso 9. E foi respondida essa pergunta, porque deixaram a aliança do Senhor seu Deus, e adoraram a outros deuses, e o seguiram, seja dinheiro, seja o que for, deixaram a aliança do Senhor. Em Lucas capítulo 21, verso 24, Jesus fala assim, cairão a espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Isso aconteceu no ano 70. E os judeus voltaram a colonizar aquela terra ali em volta de 1900. Quer dizer, são quase 1900 anos que os judeus estão espalhados pelo mundo inteiro e não retornaram à sua terra, senão agora em 1900. Essa palavra se cumpriu, e ele diz assim, até que se complete o tempo dos gentios, quer dizer, está terminando o nosso tempo. O nosso tempo, o tempo de italiano, o tempo de alemão, o tempo de índio, o tempo de francês, japonês, negro, está terminando. Até que se complete o tempo dos gentios. A casa vai ficar deserta, vai ser moradia de outras nações. Então, o Império Romano dominou até aproximadamente o ano 700. Do ano 700 até 1200 houve as cruzadas contra os árabes. E aí os árabes dominaram essa região e estão até hoje. Então, Jerusalém e toda aquela região de Israel está dividida entre árabe e judeus, porque os judeus de 1900 por ali, por volta de 1900, começaram a comprar lotes, porque os judeus têm muito dinheiro e compraram muitos lotes. E por muito tempo eles eram bem amigos dos palestinos, dos árabes que estavam lá. Compravam lotes baratos e moravam juntos. Não havia esse terrorismo que tem hoje. Em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, foi declarado o Estado de Israel. Então, as coisas estão acontecendo. A palavra de Jesus já se cumpriu. E está se cumprindo outras palavras de Jesus, até que se complete o tempo dos gentios. Gente, o nosso tempo está terminando. Nós estamos já no tempo da apostasia.
da desistência da verdadeira fé. E as igrejas estão abraçando a indiferença, a frieza, a mornidão. A gente vive o tempo da igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja fria, que ama os brilhos da televisão, da internet, e não quer ir à igreja, não quer louvar o Senhor, abandona o Deus da aliança por causa dos brilhos desse mundo. Então é um tempo que a gente precisa estar bem atento, né? Eu queria assim chamar a atenção e até mesmo dar o exemplo da igreja de Chopinzinho nesses 25, 26 anos. Pega os jovens dessa igreja. Os jovens dessa igreja lá de 25 anos atrás, que eram fiéis, que estavam à frente dos trabalhos, que puxavam os teatros, o evangelismo de rua, todos eles, é só você olhar, todos eles são homens, mulheres, alguns casados, têm filhos, têm compromissos com Jesus e levam os seus filhos a Jesus. Muitos deles são presbíteros, outros pastores. Mas aqueles relaxados, aqueles que desde aquele tempo queriam viver com um pé na igreja e outro pé no mundo, dividiam a vida cristã com o mundo, não tinham uma decisão clara em relação a Jesus, tiveram muitos problemas. Problemas em casamento, problemas na vida secular. Muitos deles não creem em Jesus hoje. Muitos deles não estão na igreja hoje. Então você tem como testemunho a própria igreja. Esses 25 anos. Como essas palavras se cumprem. Jesus continua dizendo: quantas vezes quis eu juntar vocês debaixo das minhas asas? Porque eu não sou fiel por mim mesmo. Eu só consigo ser fiel se eu estiver debaixo das asas dele. Eu só consigo amar a Deus se eu estiver debaixo das asas dele. Se o sangue de Jesus me lavar, me comprar e eu pertencer a ele, eu não posso só pertencer à religião, à igreja. Eu preciso pertencer a ele para ser fiel. Porque o poder vem dele. Jesus diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer, o poder vem dele. Você não vai amar a Deus se não for por ele, você não vai entender a Escritura se não for por ele, você não vai entender uma desavença, uma palavra áspera, uma repreensão se não for por ele, senão você vai se escandalizar, você vai se chatear e você vai se afastar. Porque a compreensão vem dele. Ele precisa estar debaixo das asas de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Quantas vezes quis eu juntar vocês debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. Então essa que é a questão. Não é igreja, mas aquele que está debaixo das asas de Jesus se torna um líder do Senhor. Muitos deles se tornam pastores, não por eles, por causa de Jesus, se tornam presbíteros, dirigentes de grupo de louvor, dirigentes de grupo de estudo bíblico, são evangelistas. Por quê? Por causa de Jesus. Não dá para ser meio termo, irmãos. Meio termo, mornidão, não funciona. Jesus, ele quer que as tuas maldições recaiam sobre ele. Entendeu? Jesus quer que as tuas maldições recaiam sobre ele. Ele é a oferta perfeita pelo meu pecado. Então eu só fico livre das consequências naturais dos meus pecados se o meu pecado for sobre ele. Se eu pintar o meu rosto
com farisaísmo, com religiosidade, com santidade aparente, eu não vou ter força para resistir às tentações e o peso do pecado. Mas se eu entrego tudo, lembra que nós cantamos, tudo eu entrego. Nós não cantamos isso? Acabamos de cantar. Que nós entregamos tudo. Se a gente entregar tudo realmente a Ele, Ele leva sobre si toda a maldição. Ele leva sobre si toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo aquilo que acusa, tudo que é o dedo que ameaça, o falar injurioso, aquilo que fere o coração, que entristece, que diz, não vou mais na igreja, com esse pastor não dá. Aí chega mais tarde depois e sai antes que termine, porque não quer cumprimentar e olhar para ninguém. Porque é o meu pecado que acusa. E jogo isso nas costas do outro. Jesus quer que as tuas maldições recaiam sobre ele. Vamos orar? Marcelo, você faz a oração?